E aí, tudo bem com vocês, então? Tudo bem, graças a Deus. Pela Boa. ordem. Graças a Deus. Bom, Deus esteja com a gente, né? Nesse momento da nossa meditação. Ele prometeu que onde 2 ou 3 estiveram reunidos no nome dele, ele estaria ali. E nós somos aqui exatamente 2 ou 3, né? Se for contar a minha entrada dupla, somos 4 aí, que eu tô com outro celular também aí. Então, eu não sei se ele me conta como 2 nesse caso. Mas que bom que Deus prometeu isso, porque não é por Conta falta sim, de... Ruemer. Ah? Conta. Tem 4 participantes. Opa, então tá bom aí, ó. Então, ainda assim tá cheio do Espírito, falou, tá falado. Como diria Paulo, né? Assim, isso não é Deus que falou, mas eu acredito que eu sou cheio do Espírito Santo, então, tipo, dá quase na mesma. É bom essa promessa de Deus, de Jesus, de que estaria conosco quando a gente se reunisse no nome dele, porque cada vez mais, né? Não é por falta do que fazer que a gente separa esse tempo para vir aqui. A gente tem muito, muito o que fazer cada vez mais. As nossas agendas parecem estar mais cheias, os nossos convites, as nossas propostas, as demandas para a gente cada vez parecem estar maior, seja em termos de responsabilidades em casa, de afazeres domésticos, de demandas de trabalho, de estudos, de ministério, de amizade, de saúde, de lazer, de tanta coisa, né? E até de descanso, que aí justamente acumula tanta coisa que parece que a gente nem descansando direito tá, e de repente no domingo de manhã é aquela que a gente, poxa, hoje eu podia dormir um pouquinho mais, mas não é, por mais valor que tenha o Pedro, por mais valor que tenha a Inesito, por mais valor que eu possa ter para vocês, mas realmente o que nos dá esse diferencial para num domingo de manhã, a gente podia reunir em outros dias ou um outro horário, né? Mas o grande diferencial para a gente é esse, que é essa promessa de que ele estaria conosco. E isso torna tudo diferente, né? Na medida em que nós vamos meditar na palavra dele, e a ideia é justamente que a gente possa ter uma revelação do Espírito Santo, mesmo que inspirou as pessoas a escrever o livro, que esse mesmo Espírito possa nos trazer aqui também a inspiração enquanto a gente medita e que ele possa transformar em vida a letra do que a gente vai meditar aqui, né? E como a palavra de Deus também promete, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E se nós estamos aqui como igreja dele, 2 ou 3 reunidos, então as portas do inferno não vão prevalecer contra a gente, né? E contra esse momento, e contra tudo que Deus tem para nós nessa manhã. Se alguém de vocês tiver alguma coisa aí para compartilhar com a gente, ou para perguntar, para comentar, antes da gente começar o conteúdo, e dependendo, a gente até fica no que vocês puxarem mesmo aí. Vamos direto, então? Por mim, sim, pode ser. Então, vou compartilhar a tela aqui. Então, a gente, nesse tópico 12, só faltou, na verdade, tinha faltado dois subtópicos dentro desse tópico número 12. E eu vou pedir, igual na semana passada, se o meu microfone falar, vocês me dizerem, tá? Por favor. Então, tinha 2 subtópicos. Um é que eu fazia aquela aplicação do dízimo. Na verdade, tinha 3 subtópicos. Aí, um deles, eu joguei para o final do capítulo. Então, por isso que a gente não vai meditar nele hoje. Tinha esse tópico aqui, que é o do princípio da lei dos dízimos, na verdade tem ainda, mas eu nem vou ler com vocês, porque a gente tem um vídeo que a gente acabou meditando, eu acho que mais de 1 hora, só sobre essa aplicação aqui do dízimo, né? Então a gente tem até um vídeo gravado sobre isso, eu me lembro que foi um domingo que eu estava até lá no David, que a gente gravou. Então, como ele está mais completo até do que aqui,
Então, eu vou deixar de ler aqui e fazer comentários sobre esse ponto aqui. E vocês dois já participaram, vocês que estão aqui com a gente hoje. E se depois alguém que estiver vendo, então, e não tiver visto esse outro vídeo que está lá, eu vou tentar lembrar de, na hora da edição, eu vou tentar colocar o card com o link aqui para esse mais completo aqui dos dias que a pessoa querendo. Então, além da leitura que ela fizer, se ela quiser aprofundar um pouco mais, ela vai poder ver direto no vídeo lá. E aí, então, resta do tópico passado só uns 4 ou 5 parágrafos aqui desse subtópico, e eu vou ler então com vocês, é bastante relevante, mas não acredito que a gente passe por ele sem comentários de minha parte, fiquem à vontade vocês, e a gente avança para 13, que também, como eu falei, eu reli hoje pela manhã já o tópico todo, e acredito que a gente é suficiente passar basicamente na leitura do tópico mesmo. Então, aqui o período dos juízes, então a gente vê lá, o povo sai da escravidão, né? Vem Abraão, é convidado, a partir de você fazer uma nação, e aí então eles são levados como escravos para o Egito, e aí como lá no Egito, aliás, eles vão para o Egito e lá eles são escravizados, e depois então vem Moisés e tira eles da escravidão, passam 40 anos ali no deserto, e eles acabaram de entrar na Terra Prometida e começam já ali o período das conquistas deles que a gente leu até a semana passada. E aqui, então, nós estamos aqui na história, na cronologia aqui, no ano 1372 até 1065, é o que vai acontecer esse período aqui, chamado período dos juízes, né? Aí eu estou com... O meu vídeo está bem na frente aí, né? De uma parte da letra. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, gente. Deixa eu puxar para a lateral aqui para não ficar cortando o texto. Um pouquinho mais. Aí. Como eu já falei com vocês, eu gosto disso aqui porque eu gosto de ler a Bíblia assim, tendo uma ideia de onde no tempo, onde na história, na cronologia da humanidade aquilo está acontecendo. Dá para a gente mais essa sensação de que aquilo de fato aconteceu, que não é conto da carochinha, né? Que não é ficção, e também para a gente contextualizar o resto do mundo, o que está acontecendo naquela época no mundo e tal, então acho bem legal. Então a gente já está aqui, já terminando aqui esse último, chegando já no último milênio, né? Antes de Cristo, porque antes de Cristo vem essa cronologia invertida e a partir de Cristo, então, vem a cronologia avançando, né? Então esse período dos juízes durou esse tempo aqui, que foi o período em que Deus, deixa eu ler, né? Israel, então, serviu a Yahvé durante toda a vida de Moisés, de Josué, então, que sucedeu Moisés, né? E serviu, então, a Deus durante toda a vida dele e durante toda a vida dos anciãos, líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações de Yahvé, que Yahvé havia produzido em benefício de todo o povo de Israel. Depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das suas orientações e grandes feitos em benefício do povo de Israel. E está aí as citações de onde eu tiro esses textos, né? Os livros de Juízes e Ruth, bem como a primeira parte do livro de 1 Samuel, trazem assim o relato da vida do povo de Israel na Terra Prometida, Canaã, desde a morte de Josué até a ascensão da monarquia. A mamãe foi trabalhar, filhinho, na eleição, tá bom? No Elefante Branco? Não, hoje não foi no Elefante Branco, não. Hoje foi em outro colégio, tá bom? Lá no Gama. Já a gente vai para lá. Não, um colégio mesmo. Então, desde a ascensão ali, a morte de Moisés até a ascensão da monarquia, é que vai vigorar esse período aí do juízo. A gente, no livro, você vê que a gente está... Praticamente, a gente faz uma leitura sistemática da Bíblia. Gente, só um pouquinho, tá? De paciência aí comigo, tá? Porque o Benjamin está aqui hoje comigo, que a Carol ela é mesária nas eleições, né? Então, a gente basicamente está fazendo essa leitura sistemática da Bíblia, e aí mostrando cada livro, o que é, enfatizando o que tem ali de ênfase, mas, claro, cada um deve ler a Bíblia, né? And my finger. Oh, yeah. Do you like? No, I don't. Oh, a cockroach. Dá um oi aqui, pessoal, vem cá. Do you like cockroach? Dá um oi aqui, ó. Dá um oi aqui pro pessoal aqui, ó. Tá o Pedro ali e a Inesita, olha ali. Olha aqui, pequeno. Senta aqui pra você ver. Depois você vê.
Um besorrinho, é? Yeah. Olha lá, papai. It's Dá um a oi ali, cockroach. pessoal. Not. Fala oi. Oi? Oi, Oi, Benjamin. Benjamin. A Inesita e o Pedro que estão ali. Esse é o Pedro? É, Pedro aqui é escrito, ó. Pedro. Tá vendo? Aqui é escrito Inesita. Eles estão ali. Ó, Igual. o Pedro apareceu lá, ó. Tá vendo? Oi. Tudo bem? Olha esse. Tá vendo um besorrinho aqui? Já já a atenção dele libera. É uma baratinha? Acho que não, acho que é um besorrinho. Já já ele foca ali, viu, gente? Então, a gente vem fazendo essa leitura sistemática com um foco, que é esse da essência da Bíblia, né? Que é o amor, segundo Jesus diz, que ela toda a Escritura se resume no preceito do amor. Então, desde aí a morte de Josué até a ascensão da monarquia, então o povo aí nesse período do juízo, ele vem apresentando oscilações entre bênçãos e maldições experimentadas em decorrência de obediências e desobediências, como a gente tem sempre feito essa ênfase, né, de como a obediência e desobediência está relacionado com bênção e maldição e relacionada também com amor ou egoísmo, né? A obediência e desobediência. Então, sempre que o povo estava em apuros pela desobediência, ele clamava a Deus, o qual escolhia um juiz que o temia e para libertar o povo, e a paz era restabelecida. Isso, então, ao longo aí de 300 anos, aproximadamente, ficou desse jeito, funcionou assim. Eis os nomes dos juízes suscitados por Deus para liderar o povo: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, e aí os textos, né, que tem a história deles. Jair, Sansão e Samuel. A propósito de Sansão, cuja história é bastante conhecida por causa da sua relação com Dalila, eu puxo aqui, então, só faço um comentário sobre Sansão e Samuel. É importante registrar que, diferentemente do que se costuma acreditar, a sua força, ou seja, a força de Sansão, não estava no cabelo, que não podia ser cortado, mas na fidelidade, ou seja, na obediência, né, ao voto do Nazireu, que incluía o corte do cabelo. Não era apenas isso, mas incluía o não cortar o cabelo. Assim, Sansão perdeu as suas forças, não porque cortou o cabelo, como é o que a gente costuma enfatizar, e a gente acaba crescendo ali com as historinhas ali, e dando essa sensação de que o poder estivesse no cabelo. Mas não, então, não porque cortou o cabelo propriamente, mas pela desobediência bloqueadora da comunhão com Deus. Então, é quando ele desobedece ali aquele comando que tinha sido dado por Deus e tinha, então, sido representado por aquele voto, é quando ele desobedece a Deus, então vem o bloqueio na comunhão, e uma vez tendo perdido a comunhão com Deus, é que ele perde todo aquele poder que ele tinha, que era um poder que vinha a partir do Espírito Santo. A Bíblia dizia que, então, o Espírito Santo tomava, se apossava dele naqueles momentos, então ele exercia uma força descomunal. Mas, então, é importante que a gente faça essa correlação aqui também, mesmo na história de Sansão, com a obediência e com a desobediência. O último juiz escolhido por Deus foi o profeta Samuel, filho de Ana, a qual anualmente ia à casa de Deus orar e pedia a ele que lhe concedesse um filho, pois era estéril. Em certa ocasião, enquanto orava e chorava, ela fez um voto a Deus, prometendo que, caso desse a ela um filho, este seria consagrado ao Senhor. Logo em seguida, ela engravida de Samuel, o qual é levado para morar no templo logo que desmamado. Ele julgou e liderou Israel por todos os dias da sua vida. Foi um profeta de uma importância muito grande, né? Quando Samuel era rapaz, Deus trouxe derrota a Israel pelos filisteus por causa dos pecados do sacerdote Eli e de seus filhos. Samuel morava ali, né, na casa do sacerdote, né? Ele foi levado para o templo. E os filisteus, então, levaram a Arca da Aliança nessa derrota, mas acabaram mandando-a de volta, pois em cada cidade por onde ela passava, os seus habitantes eram tomados de tumores e doenças diversas. Trazida a Arca, Samuel deu início à purificação do povo, conscientizando sobre a necessidade de buscar a Deus. Então, você vê que a Arca da Aliança, que é um dos objetos que Deus tinha, então, dado ali de orientação para o povo, né, para ser, e aí que desde o deserto eles já tinham, então, essa arca, desde o deserto,
Acho que me deu branco, se foi já desde o deserto em ela ou se já foi só lá logo no início, mas não importa. Então, a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus, né? E para o povo de Israel e entre o povo de Israel. E é por causa dessa presença que Israel ia sempre se sagrar, sempre se consagrar, sempre se revelar vencedor diante de outros povos. Por quê? Porque a presença do Deus Todo-Poderoso estaria com ele. E aí, então, percebendo isso, os povos inimigos, eles perceberam isso, eles perceberam que Israel vencia a batalha e eles disseram, caramba, o segredo está naquela arca. Eles percebiam que a arca, entre aspas, é quem trazia a vitória. Para eles, o olhar deles era como se a arca em si fosse um amuleto da sorte, ela fosse um objeto que trazia a presença dela, necessariamente forçava o agir de Deus em favor de Israel, e por isso que Israel sempre ganhava. E aí, então, os filisteus disseram, a gente vai solucionar os nossos problemas fazendo o quê? A gente pega aquele objeto deles lá, nós vamos focar nossa estratégia de guerra em chegar lá e avançar só para poder pegar esse objeto e trazer para a gente, e aí acabou. Aí o Deus deles vai estar com a gente, porque a gente terá trazido o lugar onde esse Deus é enclausulado, encaixotado, e aí a vitória vai estar com a gente. Nós vamos sequestrar o Deus deles em favor da gente. E aí não rolou, pelo contrário, enquanto a arca passava, o povo era tomado de tumor, de chaga, de doença, e a maldição acontecia o inverso. Por quê? Porque não era o povo de Deus, ali era um símbolo. E ali era apenas um símbolo para o povo, não é porque aquilo tinha o poder de prender o povo e de fechar Deus com aquele povo ali. E por que isso é relevante? Eu estava pensando hoje pela manhã. A gente corre também, nem está anotado aqui, a gente corre muito esse risco na atualidade, parece que tem gente fazendo isso. Achar que por causa do ritual, achar que por causa de um templo construído, com uma placa chamada Igreja das Quantas, porque você tem ali uma figura chamada pastor, uma figura chamada padre, porque você tem um ritual assim, ou um ritual assado, porque você entrega o dízimo, porque você faz uma determinada oração, ou tem uns dias e horários que você faz uma oração, porque você é isso ou aquilo, alguma coisa que tem a ver com a religião, com a religiosidade, e você acha, ou porque abre uma Bíblia e lê um texto que fala de uma promessa para você, como se agora Deus estivesse preso a esses rituais, ao fato de você estar na igreja, ou de a gente estar na igreja, ou de ser igreja, entre aspas, que agora Deus está preso naquilo ali, ele vai ter que fazer as coisas em nosso favor e acabou. Não vai passar de formalidades e muito pelo contrário. A chance de a gente que aparenta estar com Deus, a gente que aparenta que Deus está com a gente, porque a religião, no mínimo, ela traz essa aparência, a religiosidade, no mínimo, traz essa aparência. Para aqueles que parecem estar com Deus, essa aparente presença, ao contrário de trazer bênção, ela traz maldição. E por isso que lá em Apocalipse, para uma das igrejas, quando Jesus então vai falar a partir do apóstolo João, ele vai justamente para uma das igrejas, das 7 igrejas para as quais ele manda a carta, ele vai dizer justamente, vai condenar o fato de serem mornos. E vai dizer, antes vocês fossem frios ou quentes. Agora, como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essa mornidão que, para mim, é o equivalente a essa situação onde você tem a Arca da Aliança, mas você não tem a presença daquele representado pela arca. Você não tem, de fato, comunhão com Deus, você não é, de fato, povo de Deus, você não integra, de fato, a igreja de Deus, mas você faz parte do grupo, você está com seu nome no hall de membros, você participa religiosamente dos eventos e das práticas e etc. Mas você, de fato, não tem... Tá, papai já vai, filho. Mas você, de fato, não tem o seu coração entregue a Deus. De fato, Deus não habita o seu coração, não habita você como um templo. E aí isso só vai, na verdade, trazer maldição e não bênção. Porque você diminui, porque a maldição, porque o morno tem menos chance de ser alcançado por Deus e pela sua presença e a sua salvação do que o frio. Porque o frio, pelo menos, como eu costumo dizer, o frio, pelo menos, sabe que está frio.
E é por amor que Deus está a ponto de vomitar da boca, é para deixar bem claro para a pessoa que ela não faz parte, para que ainda haja, então, alguma chance de em ela sentindo frio, sabendo que não faz parte da igreja de Deus, apesar de estar na igreja dos homens, que ela de fato não é habitada por Deus, apesar de estar frequentando os templos, que essa pessoa possa então acordar para a vida antes que seja tarde demais. Então, essa tem uma representação aqui, uma das aplicações que a gente pode fazer dessa arca é justamente essa, né? Deixa eu ir rapidinho ali, que o Benjamin foi no banheiro, deixa eu ir com os procedimentos dele ali, e eu já volto, tá? Obrigado pela paciência de vocês aí. Amém, amém. Amém. Então, essa é a ideia, né? É esse enchimento da unção de Deus e não apenas dos símbolos dessa unção ou dos símbolos dessa presença, né? De fato, e às vezes a gente realmente se engana com relação a isso, né? Então, o tópico 14 agora vai falar de Israel na Terra Prometida, que é agora já falando do período dos reis. Então, termina aquele período aqui, 1065, de Israel, lá na Terra Prometida, num período onde ele era governado pelos juízes, e agora, então, inicia um período onde ela vai ser governada por reis, né? Então, o início do período dos reis, um só reino de 1065 a 945 antes de Cristo. Aqui, esse período de um rei só durou muito pouco tempo, né? Foi apenas ali o período realmente do rei Saul, e depois rei Davi, e depois Salomão, e aí já entra no período onde o rei é dividido em dois, que também vai durar muito pouco tempo, até que eles, em momentos distintos na história, sejam levados cativos, né? Então, quando Samuel ficou idoso, ele nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel, os quais não seguiram o exemplo do seu pai, deixando-se seduzir pela ganância e suborno, razão pela qual os anciãos e autoridades de Israel foram reivindicar que Samuel lhes constituísse um rei, aspas, como acontece com todas as nações ao nosso redor. Ou seja, as outras nações tinham reis que os governavam, e aí o povo, então, invejando as outras nações, a ideia da grama do vizinho é sempre mais verde, né? E eles disseram, a gente quer um rei também para a gente, igual todo mundo tem rei, por que a gente não pode ter rei? E eles insistiam, até que então chega um momento que Deus atende a essas reivindicações, após advertir sobre todas as desvantagens de se ter um soberano sobre eles. E aí ele manda, então, Samuel ungir Saul, da tribo de Benjamim, rei sobre todo Israel. E Deus justamente fala para eles, ele diz, olha, eu sou o Deus de vocês, para que vocês querem ter o rei de vocês? Para que vocês querem um rei? Eu sou o rei. Eu, sendo o rei, eu nomeio juízes para julgar vocês, mas eu é que sou o rei de vocês. Eu sou o soberano de vocês. Não, a gente quer um rei igual todo mundo tem, porque a gente vai ter. Então tá bom, vou dar um rei para vocês. Porque o juiz, ele não tinha o poder que um rei tinha, ele não tinha as regalias que um rei tinha. E aí Deus diz, então tá, se vocês estão me rejeitando como rei sobre vocês, vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês, apesar de todas as advertências. E aí então é que inicia esse período, mas não era o planejado era que o próprio Deus fosse o rei do seu povo. Então os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1ª e 2ª Crônicas registram o período da monarquia em Israel, estabelecida a partir de insistentes pedidos do povo. Normalmente se percebe claramente a dificuldade do povo e dos seus reis de obedecer e seguir os mandamentos constantes da aliança estabelecida com Deus, consoante se verá. Muitos dos livros dos profetas contêm justamente profecias dirigidas ao povo, exortando-os à obediência para serem abençoados por Deus. Então, você tem a leitura nos profetas, na verdade, fases diferentes dos livros dos profetas, eles estão inseridos em alguns desses livros aqui, que são profecias dos profetas, para os reis de determinados períodos, né? E elas, então, às vezes, essa dificuldade, como a gente lê os livros separados, às vezes a gente não consegue identificar direito qual momento da história de Israel está acontecendo ali. Por isso eu gosto muito e recomendo
das Bíblias cronológicas, né? Tem mais de uma, eu particularmente tenho uma que eu gosto muito, porque ela procura trazer esses livros que referem-se ao mesmo momento na história, que você consiga ler esses livros, esse episódio de maneira concomitante, né? O primeiro monarca foi Saul. Filhinho, ou veste a calça, filho? Mas eu não consigo. Consegue. Não. Consegue. Não. Peraí só um pouquinho, gente. O primeiro monarca, então, foi Saul. Uma vez constituído Saul rei sobre Israel, o profeta Samuel reúne o povo e o incita a que não se afastasse de Yahvé e o servisse com todo o coração, sob pena de serem exterminados. É a expressão que está lá, 1 Samuel 12. E o que acabaria por acontecer no ano 722 antes de Cristo. Exterminado. O povo de Israel, como existia aqui, foi exterminado de fato aqui 722 anos antes de Cristo. Só que a gente vai ver justamente no momento da divisão do povo que esse extermínio, Israel foi exterminado, mas ao mesmo tempo que as profecias falam no extermínio, ela fala num remanescente. E esse remanescente, justamente, então, ele vai acontecer a partir do povo de Judá. Então, o povo de Israel ele vai ser dividido em dois, e uma vez dividido em dois, vai ter a tribo de Israel e a tribo de Judá. E aí a tribo de Israel, em 722, vai ser definitivamente exterminada. A tribo de Judá é que, então, vai subsistir até 500 e pouco antes de Cristo, que é aí dessa tribo da qual, então, vem os ascendentes de Jesus, né, da qual Jesus nasceria entre aspas, né, os ascendentes dele, mas ele veio de um sopro. E aí, 500 e poucos, então, antes de Cristo, eles são levados cativos, diferentemente de Israel, que é levado cativo e nunca mais volta, porque acaba realmente o povo de Israel. Judá, o povo de Judá, é levado cativo em 520 e pouco, mas quando Jesus nasce, isso aí. Quando Jesus, então, nasce, no ano zero da era cristã, o povo de Judá está justamente vivendo um domínio sobre Roma. Mas você vê, então, que eles não... Essa parte de Judá, então, é esse remanescente, então, que não foi completamente destruído, que Deus traz e ajunta eles ali nessa localidade. Ali justamente em Jerusalém, mas traz de volta para Jerusalém, mas sob o domínio de um estrangeiro, né? Faz o meu nome agora mesmo? Agora o papai não pode. Vai ver o YouTube Kids aqui, então, se quiser, tá bom? Ou então o Lingo Kids, tá? Quando então Saul assumiu, isso é interessante, assim, porque se a gente vai ler a Bíblia, de repente a gente olha e fala assim, ué, mas então não se cumpriu a profecia, ainda está pendente, que diz que ia ser exterminado, mas até hoje Israel existe, né? O que existe lá hoje, que é chamado de Israel, é, na verdade, apenas uma das tribos de Israel, que é Judá. Eles é quem realmente foram mantidos. Mas o restante, eles foram levados para o cativo e não mais voltaram. A gente vai no tópico específico trabalhar isso daí. Quando Saul... E aí, então, por que eu digo que é importante? É porque na profecia ele consegue, então, trazer, a partir dessas realidades vivenciadas ali por Israel, um extermínio que, na verdade, acabou não sendo um extermínio. Isso que parece contradição é o que vai acontecer no Israel espiritual também, como a humanidade como um todo, ela, de fato, é exterminada. Mas tem um remanescente, que são justamente esses que se tornam o Judá, ou se tornam o Israel de Deus em Judá, os que são integrados a essa igreja de Deus, esse corpo ali inserido na humanidade, esse corpo que começa a partir de Jesus, esse então é o remanescente que vai ser salvo, né? Então as profecias, elas conseguem justamente trazer essas duas realidades, tanto das pessoas que vão ser destruídas, como das pessoas que vão ser salvas. Filho, depois o pai terminar da reunião, aí o papai vai buscar para você esses aí, mas agora não dá. Agora você vai precisar de ver ou o YouTube Kids ou o Lingo Kids. Você não vai conseguir achar e o papai não vai poder olhar agora, tá? Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel,
lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edonitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Entretanto, havendo Deus determinado a Saul que intervisse contra Amaleque e matasse todos os seus habitantes e animais, para vingar o fato de terem os amalequitas investido contra Israel quando saíram do Egito, 4 séculos antes, Saul não cumpriu por completo a ordem divina. Trouxe o rei Agag vivo e poupou tudo o que havia de melhor entre os despojos de guerra. Deus, então, se arrepende de ter promovido Saul à realeza por sua desobediência e envia-lhe Samuel, o qual, após ouvir de Saul a desculpa de que teria poupado os despojos de guerra para sacrificar ao Senhor, asseverou. Aí Deus fala, então, justamente a partir de Moisés, né? De Samuel, agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? Saul se desculpa, mas Samuel sentencia: eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou ao seu próximo, que é melhor do que tu. Então o profeta Samuel matou o rei Agag e partiu para Ramá. Davi, um pastor de ovelhas, filho de Jessé, da tribo de Judá, foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, sem que o rei Saul o soubesse. Certa vez, estando o exército, que é um dos episódios marcantes que tem, né? Então, puxa, às vezes, os episódios mais marcantes aqui no livro. Certa vez, estando Israel, o exército filisteu posicionado em fileira diante do exército de Israel, um grande guerreiro filisteu, Golias, que media 2,90 metros de altura, passou a desafiar Israel e o seu Deus, mandando que escolhessem alguém para que lutasse contra ele. Saul e todo o povo de Israel encheu-se de espanto e de medo. Essa cena se repetiu durante 40 dias, de manhã e de tarde, até que Davi, que viera ao acampamento militar trazer alimento para os seus 3 irmãos, que eram soldados, e ele presenciou então essa cena. Nessa oportunidade, ele ouviu os soldados israelitas comentarem amedrontados a promessa do rei a quem vencesse o Golias. A promessa era grandes riquezas, isenções de impostos e a sua filha em casamento. Indignado com a ousadia do filisteu em desafio ao exército do Deus vivo, Davi se oferece para o duelo. Na hora do confronto, Golias caçoava de Davi, dada a sua visível fragilidade, ao que Davi respondeu: tu vens contra mim, é um texto que fica muito conhecido da Bíblia, né? Tu vens contra mim com espadas, lanças e escudo pontiagudo. Eu, porém, venho contra ti em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos e te ferirei e te deceparei a cabeça e darei o teu corpo e os cadáveres dos teus exércitos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Tendo Golias avançado em direção a Davi, este se desvencilhou e lançou com a sua atiradeira funda uma pedra, a qual foi encravada na testa do gigante. O filisteu caiu morto e Davi decepou-lhe a cabeça. Só uma ressalva, né? Quando esses textos aqui lidos é um resumo de vários capítulos da Bíblia, dependendo aqui, às vezes, com 3, 4 parágrafos, tem alguns livros onde é puxado, mais que pareça que como se estivesse lendo literalmente a Bíblia, quando é o literal eu trago entre aspas, mas há uma economia em termos de leitura aqui para a gente conseguir pegar o contexto e essa ideia sistemática, tá bom? A partir desse episódio, então, Saul, que não sabia que Davi tinha sido ungido rei, o trouxe para perto de si e passou a encarregá-lo de missões militares. Sua inveja, porém, pela admiração do povo de Davi, do povo por Davi, o fez afastá-lo, colocando-o na chefia de uma tropa de 1.000 soldados. Davi também era convidado a tocar da sua harpa sempre que um espírito maligno atormentava Saul. Ao toque da flauta,
tal espírito era afugentado. Saul, pretendendo a morte de Davi, requer dele como pagamento para casar-se com a sua filha Mical. Na verdade, ele já tinha pago, que a ideia era quem vencesse o Golias, mas ele então exige dessa condição, né? Os prepúcios de 100 filisteus mortos. Prepúcio é uma parte do pênis, né? Uma carninha ali na ponta do pênis, então que prende a pele. Então ele exigiu, então isso aqui, ou seja, dá uma ideia de algo muito difícil você pegar uma pessoa e realmente você tem que dominá-la por demais para você provocar uma cirurgia dessas aqui, né, uma pessoa para poder fazer esse procedimento numa parte íntima dela, e falando aí de soldados, né, de filisteus, de soldados. Então, os prepúcios de 100 filisteus mortos, você não tem como. Você tem que dominar realmente completamente a pessoa, e por isso teriam que estar mortos, na verdade, né? Aos filhos de Davi, a proposta soou boa, e ele pagou, aos olhos de Davi, a proposta soou boa, e ele pagou o preço, tornando-se genro do rei. Apesar do parentesco, Saul, movido de inveja, atentou contra a vida de Davi várias vezes, chegando ao ponto de mandar matar, diante dos seus olhos, 85 sacerdotes com estola sacerdotal, bem como todos os moradores da cidade de Nob, reservada aos sacerdotes, ante a informação de que um deles teria consultado a Deus para Davi. Saul continuou perseguindo Davi, que poupou a vida daquele por diversas vezes, ou seja, poupou a vida de Davi, né? Certa vez, atemorizado com o exército filisteu, Saul consulta a Deus, não obtendo resposta, então, porque justamente lá naquele episódio lá atrás já tinha dito então que Deus estava abandonando Saul, né? E Deus então não fala mais que Samuel, não adiantava mais buscar Samuel e tal, e depois então, mesmo Samuel então morto, aqui Samuel já está morto, não acontece esse episódio aqui. Certa vez, atemorizado com o exército filisteu, Saul consulta a Deus, não obtendo resposta. Desobedece a um dos seus mandamentos e decide consultar uma médium para, aspas, fazer subir o profeta Samuel, que a essa altura já havia morrido. A propósito, embora a literalidade do texto nos induza a entender que o próprio Samuel, que já estava morto, aspas, subiu, porque lá no texto diz isso, e revelou a Saul a sua derrota, é certo que um espírito maligno se fez passar por Samuel, capacidade mencionada lá em 2 Coríntios. A expressão Samuel disse a Davi, versículo 15, leva em conta a ótica das pessoas presentes no episódio, então que faz essa narrativa de que isso aconteceu, né? Que foi Samuel quem disse que de fato ele tivesse subido. Deus proibira expressamente a consulta a pessoas que invocassem os mortos, a consulta a pessoas que invocassem os mortos, ou seja, esses médiuns, né? Essas necromantes, né? Razão pela qual não se revelaria a alguém numa consulta dessa natureza. Ademais, tendo Deus se recusado a responder a Saul quando provocado, aspas, uma só palavra, nem por meio de sonho, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Então, Deus já tinha dito que não ia mais realmente reportar a Saul, está entre aspas, isso aí que eu estou dizendo. Então, se ele tinha já dito que não responderia, a necromante certamente não teria poderes para forçar Deus a respondê-lo, menos ainda por intermédio de Samuel morto. E a prova de que, de fato, Deus não fora Deus quem revelara, a prova de que, de fato, não fora Deus quem falou pela vidente está no fato de a palavra proferida não ter se cumprido na íntegra. Tem um dos textos que Deus fala por um dos profetas, ele diz que vocês vão saber sempre se fui eu que dei uma palavra, se um profeta falou ou não por meu intermédio, é se essa palavra se cumprir. Isso é o que Deus justamente coloca como sendo o critério para se saber se foi ele. Ele diz, ou seja, todas as vezes que não se cumprir, não fui eu que falei. É o que Deus fala uma vez através de um profeta, falando a respeito dos falsos profetas, das pessoas que falam falsamente, mentirosamente em nome de Deus. Então, por que eu digo então aqui que não se cumpriu e, portanto, não foi Deus? Primeiro, nem todos os filhos de Saul morreram. E quando Samuel, então, esse pretenso Samuel tivesse subido e falado ali
que ele perderia a guerra, disse que todos os filhos de Saul morreriam naquele dia, mas não aconteceu. Nem todos morreram, ainda ficou o filho ainda de Saul vivo. A morte de Saul não se deu no dia seguinte, mas alguns dias depois. É um outro indicativo que diz que então amanhã mesmo, a essa hora vai estar morto. Não morreu no dia seguinte, mas levou alguns dias. Então também não foi Deus. Quando Deus fala, é literal e cumpre cada palavra, cada vírgula. Terceiro, todo o povo de Israel não foi entregue na mão dos filisteus, e lá estava dizendo que todo o povo de Israel, na profecia, a suposta, pretensa profecia, a necromante, ela então supostamente tomada pelo morto Samuel, diz que todo o povo de Israel seria entregue nas mãos dos filisteus, mas nem todo o povo de Israel, tanto assim que mais de 300.000 soldados armados para a guerra apresentaram-se a Davi 7 anos depois, quando ele assumiu o reinado de Israel. Então, na verdade, grande parte de 300.000 soldados, eles, na verdade, fugiram, né? E não foram dominados pelos filisteus, não foram levados pelos filisteus. O rei de Israel só seria subjugado 3 séculos depois o reino de Israel, pelos assírios, lá no ano 700 e pouco, né? Por fim, Saul se suicida após ser derrotado pelos filisteus em combate, no qual 3 dos seus filhos morreram. Então, você vê, não foi que os filisteus o mataram, como estava dito também na profecia lá de Samuel, mas, na verdade, ele se suicidou. Ele se joga sobre a espada, ele manda que um dos soldados dele o mate, o soldado não tem coragem, e ele mesmo finca a espada no chão e ele se deita sobre a espada. Então, na verdade, Saul se suicidou, não foi morto pelas mãos dos inimigos dele, como na pretensa profecia foi dito. Davi, assim, então, assim, não foi... Isso é importante a gente perceber isso, porque esse é um dos textos que às vezes a pessoa tem problema, ela diz, caramba, então é verdade, então esse negócio dessa consulta a gente que morreu existe, né? Então você vai ter religiões aí que até se fundamentam aqui nesse texto isolado da Bíblia e dão uma conotação equivocada aqui para ele, baseado na narrativa literal, como se de fato Samuel morto tivesse vindo e tivesse falado. Mas a Bíblia lá no Novo Testamento, Jesus mesmo vai dizer, aquela parábola do rico, né, e Lázaro, e ele vai dizer, então, que daquele Lázaro que ficava ali na porta do rico e tal, e os dois morrem, um vai para o céu, um vai para o inferno, e aí, então, aquele homem rico do inferno tenta pedir, manda Samuel para poder descer, para falar com os meus irmãos lá, que é verdade isso, que o inferno existe, que aqui é terrível, que eles têm que mudar a vida deles lá, e aí Deus vai e diz, não, existe uma barreira aqui, quem está lá não passa de um lugar para o outro. Na verdade, a barreira era do céu para o inferno, né? Que ele pediu para ele levar um pouco de água. E aí ele fala, manda ele ir lá então, pelo menos. Não, lá ele tem o pessoal, os profetas que vão pregar para eles, que vão falar para eles, os pastores, os servos. Se eles não acreditarem, o problema deles, mas eu não vou mandar ninguém daqui para poder ir lá falar para eles poderem acreditar. O evangelho vai ser pregado entre eles, pelos que estão vivos. Então, essa proibição, existe uma barreira e quem está morto não volta. Eu tive até, essa certeza de que quem está morto não volta, tem religião evangélica, não vou citar qual, dita cristã, eu não vou citar nome para evitar problema, mas tem religião que se diz cristã, porque usa a Bíblia, ou pelo menos parte da Bíblia, e eles então têm esse hábito de consultar as pessoas já mortas, de invocar pessoas mortas, e tem as pessoas que se colocam justamente na posição desse intermediário. A função dela é de justamente, numa conversa com uma pessoa, invocar um parente morto, um amigo morto, um inimigo morto, alguém dessa pessoa viva que está sendo entrevistada, para que essa pessoa fale através desse interveniente que está sendo colocado, como que um ministério que essa pessoa então assume, acreditando que está fazendo bem, justamente com essa ideia, que é uma ideia desse segmento religioso, de que você tem que ir pagando aqui os seus males e que você vai pagar isso gerações após gerações, e que uma das maneiras que tem de pagar fazendo bem é justamente você fazer essa ponte entre pessoas vivas e pessoas mortas, para elas resolverem coisas entre si. Tem coisa que o vivo precisa ouvir para ficar resolvido, e tem coisa que alguns mortos precisam também ser resolvidos para ficar livre
e poder terminar aí determinados trajetórias que tem que fazer e que fica entre a vida e a morte, tipo, já morreu, não está mais vivo, mas ao mesmo tempo não conseguiu transpor ainda uma determinada barreira aí, porque está presa por causa de coisas que teriam acontecido ainda em vida. Então, às vezes, quando esse intermediário proporciona esse momento, ele acaba livrando a alma dessa pessoa que já está morta para ela poder, uma vez resolvida uma pendenga com alguém, ela ficar definitivamente livre, por exemplo, uma das situações. Mas fato é, então tem pessoas que se colocam nessa posição de ser intermediário, ela supostamente ela é incorporada por esse parente morto, e então ela conversa com um vivo em nome desse parente morto. E aí o cara vai realmente se convencer, porque ele vai falar de coisas que, por exemplo, só o morto sabia. E ele vai dizer, cara, com certeza é realmente esse meu parente, ou esse meu amigo morto, ou meu inimigo morto, que está falando comigo, porque não tinha como esse intermediário aqui da religião saber dessas coisas comigo e tal. E pode dizer de coisas ali que vão acontecer e que acabam acontecendo, mas por quê? Por conta de influências que às vezes os próprios espíritos às vezes vão promover, mas que não é uma intervenção de uma pessoa mesmo morta. Por que que não é? Porque a Bíblia diz que isso não pode acontecer, que isso não acontece, que não há esse contato mais, que uma vez morto, a pessoa realmente, o corpo dela é entregue, o espírito dela é entregue para Deus e acabou a relação com esse mundo que ela não tem mais. Eu tive uma experiência, inclusive, que se eu não tivesse essa convicção, aliás, a Inesita está aqui, interessante, tem a ver com ela. Eu tive uma experiência logo que a minha mãe faleceu. E aí eu recebi uma visita por 3 vezes, uma visita, entre aspas, da minha mãe. E aí, então, eu dormindo em sonho e a minha mãe aparecia para mim, né? Já tinha morrido, eu sabia que ela tinha morrido, e ela era afável comigo, me fazia carinho, né? E conversava, e eram momentos realmente bons, eu tive 2 momentos bons com ela em sonho. E aí, de repente, no terceiro momento, foi quando, então, a minha mãe, ela chega para mim e era muito nítido ali. Eu assimilava nos meus sonhos como se aquilo realmente fosse a minha mãe. E aí, mas que já tivesse morta, mas voltando para mim. E a minha mãe, então, teria dito para mim, a minha mãe, a suposta mãe, né, pretensa mãe, ela teria então dito para mim assim: olha, meu filho, eu estou sabendo que seu pai vai casar com a Inesita e eu não aceito, viu? Eu não aceito, com a Inesita não, com a Inesita eu não aceito. Ela era lá de casa, era gente nossa e tal, eu não aceito. E, cara, se eu me mantivesse nesse equívoco de que o morto aparece, que o morto vem, que o morto fala com a gente, eu tinha criado um problema, um escarcéu. E, claro, eu não ia ter o poder de impedir o casamento do meu pai com a Inesita, mas eu ia me sair da relação com meu pai, com a Inesita, eu ia ficar um idiotado, porque eu ia dizer, eu não vou fazer isso, eu vou trair a confiança da minha mãe, o desejo da minha mãe, né? Mas então, assim, quando a minha, aspas, mãe, né, minha suposta pretensa mãe disse isso, então me veio essa consciência, como Jesus lá na sua tentação no deserto, ele conhecendo a Bíblia, que ele podia então dizer, está escrito, está escrito, está escrito, e repreender. E aí, então, eu repreendi a minha mãe no nome de Jesus. E eu falei, mãe, é interessante que no sonho eu chamei de mãe. Eu falei, mãe, eu não aceito isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que quem está morto não volta. Em nome de Jesus, eu repreendo a senhora. E aí, nunca mais, até hoje, eu tive um único sonho com a minha mãe, como se morte tivesse, né? E tivesse voltado. E podendo, em nome de Jesus, ali, numa consciência, mesmo que seja no sonho, eu pude repreender algo que acabou que o diabo queria me engodar, me enveredar, me enrolar, me embrulhar numa situação que podia me trazer grandes problemas e problemas na família, né? Então, essa consciência a gente tem que ter. E tem muita gente sendo engodada, sendo enrolada, sendo embrulhada nessas mentiras, porque imagina, a coisa mais fácil do mundo, você tem demônio em tudo que é lugar, tem espírito maligno em todo que é lugar, e desculpa se alguém se sente ofendido com isso, vendo esse vídeo depois, mas é muito fácil de a gente ficar refém dessas coisas, porque esses espíritos que estão aí vendo, porque estão presentes nos lugares, eles podem depois facilmente enganar alguém,
falando de uma experiência que só essa pessoa teve com uma outra que já morreu e ninguém mais sabia, e aí já era. Essa pessoa está fechada, ela vai acreditar para o resto da vida, e a gente tem que ir, por isso a gente tem que não viver de aparência, mas tem que viver pelo está escrito, e a Bíblia diz que a gente não conversa com pessoas mortas e que a gente, por isso, não procura essas pessoas que invocam, né? Tem por papel essa suposta invocação de pessoas que já morreram para vir conversar com a gente, né? Então, Davi, assim, aos 30 anos de idade, foi nomeado rei sobre a tribo de Judá. Enquanto Isbosete, filho de Saul, né, você vê, então, não morreram todos os filhos de Saul lá na batalha, foi nomeado rei sobre o restante de Israel. 7 anos depois do início do reinado de Judá, Isbosete foi assassinado e Davi foi aclamado rei sobre Israel. Então, você vê que já tem, então, aqui, embora o reinado não tinha sido ainda dividido, mas já tinha aqui uma pegada tribos já começando a ter olhares diferentes aqui. Então, 7 anos depois do início do reinado de Judá ali... Sim. No estudo que eu estava fazendo, inclusive é um panorama do Velho Testamento, ele fala que aí foi a primeira vez que dividiu realmente Israel, que eles falam que dividiu e que aí tinha duas capitais. A sementinha estava aqui, né? E duas capitais. Uma era Samaria e a outra, eu acho, se não me engano, a outra Jerusalém. Isso. E aí que começou realmente, foi desembocar lá quando a mulher samaritana falou com Jesus, porque quando dividiu aí, já começou algumas situações, como adorar a Deus, aí teve diferença, sabe? Na capital de Judá, que era Samaria, adorava Deus de uma forma, e na outra capital, se eu não me engano, era Jerusalém, já adorava de outra forma, entendeu? Exatamente. Bem aí, nessa parte aí, que foi a primeira separação. Aqui é a semente disso que vai acontecer, que você está falando aí. A gente vai tratar disso aí um pouco mais na frente. Aqui é a sementinha, porque você vai ver que aqui o povo ainda vai continuar um só. Teve, por um momento, por 7 anos aqui, o povo de Judá escolheu, então, Davi ali como seu rei, e o restante ficou ali com Israel. Mas ainda não era algo que realmente ficou como algo definitivo, sacramentado, e começam os dois povos a existir paralelamente, mais que paralelamente, um contra o outro. Ele vai realmente acontecer sacramentado quando o próprio Deus ele vai, então, trazer uma profecia, como a gente vai ver, e vai falar sobre justo, vai pegar a roupa do profeta, não é hoje, e vai rasgar na quantidade de partes ali do povo de Israel e tal, e vai dizer, então, aqui é essa semente, eu vejo realmente como essa semente aqui, como eu falei, mas porque tanto que ainda não tem essa capital ali, ainda Samaria, né? Isso vai acontecer justamente como sendo uma capital de um povo ou a do outro, vai acontecer logo. Aqui é esse nascedouro, né? Essa sementinha, mas logo então Davi vira o rei de todo mundo. Depois o descendente de Davi, ainda por todo o reinado de Davi, é um só povo. Depois ainda de Davi com Salomão, também ele é rei de todo mundo durante todo o seu reinado, a um só povo. E aí, a partir, então, da morte de Salomão, é que, de fato, vai acontecer, e agora de maneira definitiva, essa divisão dos dois reinos. Mas aqui, eu não diria que começa a divisão aqui, mas eu diria que é uma sementinha do que viria realmente, essa divisão que viria a acontecer mesmo dali a uns 100 e poucos anos, por ali. Entendeu? Certo? Certo. Então, 7 anos então, depois, Isbosete é assassinado, e aí Davi, então, é aclamado rei sobre o restante, então, de Israel. Você vê, só ficou 7 anos esse período, por isso que eu te chamo de uma sementinha, cuja capital, então, passou a ser Jerusalém, para onde levaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus entre os homens. Você vê que a própria capital, Jerusalém, aqui é que ela se sagra, né? A partir já de Davi ter assumido o reinado. Após muitas lutas e vitórias, Davi demonstra a intenção de construir um templo, habitação, para a Arca da Aliança, ou seja, para isso que simbolizava a presença de Deus, né? Dizendo, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a Arca de Deus, você dá essa ideia de como se fosse o próprio Deus, né? Enquanto a Arca de Deus permanece numa simples tenda.
ao que lhe respondeu o Senhor pelo profeta Natã, após indagar sobre a possibilidade de se edificar uma casa para Deus habitar. Então, o profeta primeiro começa fazendo a questionar, como assim? Imagina se é possível para o ser humano fazer uma casa onde o Deus, né, é criador de todas as coisas, possa habitar? Não tem como, não tem sentido o que você está querendo fazer, Davi, etc. Mas aí, de repente, então, ele começa já a dizer sobre essa construção, que parece uma contradição, mas é porque a fala de Deus aqui, através do profeta, está falando sobre o mundo real, e no mundo real, Deus não cabe em nenhuma casa que possa ser construída pelo homem, mas no mundo sombra, no mundo maquete aqui de Israel, aí, de fato, pode, a Arca da Aliança pode habitar, embora o próprio Deus mesmo não pudesse habitar. Então, por isso parece contradição o próprio texto, quando a gente lê todo, a introdução, com o que eu vou ler aqui, mas, de fato, não há contradição, porque está falando sobre o Israel físico e sobre o Israel espiritual. Sobre o Israel físico não é possível, mas você pode ter um templo para habitar o símbolo. No Israel espiritual não pode ter um templo para habitar a presença, como habitava o símbolo da presença, porque essa presença só pode ser habitada por pessoas, né? Quando a sua vida, então o profeta dizendo, quando a sua vida chegará ao fim, falando com Davi na terra, e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Eu serei seu pai, aqui está falando sobre então Salomão, né, que não tinha ainda nascido, e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio dos homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem retirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, está falando com Davi aqui, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade, está falando com Davi. Então, o filho a que a profecia se refere, em princípio, é Salomão. Por que em princípio? Porque isso na sombra, né? No real é o próprio Jesus. Que sucederia Davi no reinado sobre Israel físico e em relação a quem nunca, entre aspas, faltou descendente que reinasse, até o exílio da Babilônia. Por isso que eu pus o nunca entre aspas, porque esse nunca teve um fim. É nunca até o exílio, até que acabasse o povo de Israel, de fato nunca faltou. Mas acabou, então Israel, quando ele é levado ali para a Babilônia, você deixa de ter ali, e mesmo na atualidade, você não tem mais descendente de Davi no reino de Israel, mas desde lá muito de trás, né? Se lêssemos o texto exclusivamente do ponto de vista do Israel físico, entretanto, não poderíamos deixar de constatar pelo menos duas falhas, e a Bíblia não é falha. No Israel físico, a dinastia de Davi não foi eterna, né? Ela aconteceu até o exílio, mas depois do exílio para a Babilônia, não aconteceu mais essa dinastia ali para o Israel físico. E número 2, como, após questionar sobre a possibilidade de Davi construir uma casa, um templo para a habitação de Deus, dizendo justamente que Deus não habita templos feitos por homens, ele admite que o seu filho fizesse essa construção. Seria uma contradição muito grande, mas é como falei. Na verdade, o principal sujeito dessa profecia é Jesus Cristo, também, aspas, descendente de Davi, por parte de pai e de mãe, como se verá, em quem é restabelecido pela eternidade o reino do amor sobre o Israel espiritual. Note-se que a profecia é tão precisa que Deus se refere a esse descendente como seu filho, o qual, aspas, padeceria pela iniquidade dos homens, por ele sendo punido e açoitado com o castigo reservado aos homens. Com efeito, Isaías profetizaria por volta de 2 séculos depois, Jesus padecendo pelas iniquidades dos homens. Então, 2 séculos depois, mais ou menos, no ano 500 e pouco, Isaías ia fazer, então, essa profecia de Jesus padecendo pelos pecados dos homens e pelas mãos dos homens, e mais 500 anos depois, então, Jesus, de fato, estaria sofrendo isso, essa profecia se cumprindo em Jesus, embora na superfície cumpriu também em Israel. Deus verdadeiramente não pode habitar em casas ou templos feitos por mãos humanas. Ele, por intermédio do profeta Isaías, questiona, aspas,
Os céus é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Assim sendo, que espécie de casa minha vez de edificar? E olha que já tinha um templo construído aqui, quando justamente Deus, através de profeta Isaías, está dizendo dessa impossibilidade, hein? Tal casa será o meu lugar de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Nem mesmo os céus e a terra podem conter Deus, menos ainda um edifício, e esses textos que eu menciono aqui, inclusive no Novo Testamento, fazem essa referência. Por essa razão, Jesus, o descendente de Davi, quando preparava os discípulos para a sua partida desse mundo e retorno ao Pai, afirmou: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos o único templo em quem o Deus que não cabe no universo se permite habitar. Eu acho isso extraordinário. Um Deus que o universo, que a gente não tem ideia do tamanho que é o universo, o Deus que não cabe em todo o universo, o todo o universo não pode servir de habitação para ele. Tamanha a sua grandeza, se permite habitar num serzinho minúsculo como eu e você. Isso é uma coisa extraordinária de Deus. Com efeito, Paulo assevera que somos templo é casa, habitação, né? Somos templo de Deus e o seu Espírito habita em nós. Nós somos casa desse Deus cujo universo, o imenso e infinito universo, não pode contê-lo. A identificação de Jesus em Davi, homem segundo o coração de Deus, foi tamanha que muitos dos salmos compostos por Davi constituem verdadeiras profecias a respeito do Messias. E aí eu cito algumas, dando ênfase aqui para 16 e 22, onde é muito literal ali, inclusive o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. É como se o próprio Davi estivesse vivendo na pele o momento da crucificação de Jesus, embora tivesse escrito 700 anos antes dos acontecimentos, né? Muitas foram as conquistas de Davi sob a proteção divina. Um dia, porém, ele entristeceu o Senhor, tomando para si como esposa Batseba, após mandar matar seu marido Urias. Eis o relato bíblico. Minha hora aqui, são 9h15. Deus enviou todo o exército de Israel para certa batalha, inclusive o fiel Urias, que era um hitita, era um estrangeiro que tinha se afiliado ao povo de Israel, se sujeitado às suas leis, é como se fosse aí um naturalizado, né? E aí, representando a gente no povo de Israel, tinham pessoas estrangeiras naturalizadas, para as quais, então, as promessas também acabavam vigorando, fazendo referência a eu e você, que não somos israelitas, mas que Deus faria como israelitas nesse Israel espiritual, por isso existiam os estrangeiros, então, que eram recebidos como Israel. Davi, que permanecera em Jerusalém, ao passear pelo terraço do palácio, viu a bela mulher de Urias, Batseba, tomando banho, mandou que os seus servos a trouxessem e deitou-se com ela. Tendo ela engravidado, Davi tentou, por diversas artimanhas, fazer Urias crer fosse ele próprio o pai da criança. Todas as tentativas foram frustradas, pois o marido de Batseba não se permitia deitar-se com a sua esposa enquanto seus companheiros de guerra estavam em batalha. Davi, então, enviou mensageiro ao comandante Joabe, pelas próprias mãos de Urias, ordenando que colocasse na linha de frente onde o combate fosse mais violento, para que fosse ferido e morto. O cara era tão fiel que ele sabia, ele entregou uma carta pelo próprio Urias, e na carta ele leva uma carta selada com o selo do rei, leva e entrega para o comandante, e ele pega aquela carta selada e abre, e tinha a sentença de morte dele ali, numa traição terrível. Assassinado Urias, e passado o período do luto de Batseba, Davi manda trazê-la e a faz sua esposa. Aspas. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor, segundo Samuel 11:26, que lhe enviou o profeta Natã, o qual, após narrar acontecimento fictício por meio do qual Davi proferiu a própria sentença de morte, transmitiu-lhe a seguinte palavra divina. Essa história que ele narra aqui, Natã diz assim: ó, meu rei, deixa eu contar uma situação para você que aconteceu. Tinha um cara que tinha muitas ovelhas. Ele era muito rico, ele tinha muitas terras e muitas ovelhas. E tinha um vizinho dele que tinha lá na propriedadezinha dele, ele tinha uma única ovelha. Um servo dele tinha uma única ovelha e tal. E aí, de repente,
esse cara muito rico e cheio de ovelhas, ele recebe uma visita e ele, para poder dar comida para esses visitantes, ele vai lá na única ovelhinha dessa outra pessoa pobre, e ele tinha essa ovelha, inclusive, não era nem para comer, era a companhia dele, ele dormia com essa ovelhinha, ele dava carinho para essa ovelhinha, ele tinha como se fosse um filho até essa ovelhinha. Não era nem para a morte essa ovelha. E ele então pega essa ovelhinha, essa única ovelha dele, ele pega ela e mata essa única ovelha dele para dar de comer para as visitas, enquanto ele tinha muitas ovelhas e podia ter matado uma das suas ovelhas para dar para os seus visitantes a comida. E quando então o rei ouve um negócio desse, ele diz: tão certo como existe o Senhor, tal pessoa tem que morrer. O rei já sentenciou e ele disse: está morto esse cara, a sentença, beleza. E aí então o profeta diz: pois é você essa pessoa. E aí ele diz: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, que com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Você vê, é justamente essa ideia. O Urias, ele só tinha uma mulher, Davi tinha várias mulheres, né? E ele, então, mas mesmo assim, vai lá se deitar com a única mulher que Urias tinha. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Olha a maldição, então, lançada. A minha espada. Qual espada? A espada da festa. Ela estourou, esqueceu? Eu estou lembrando. Estourou. Aquele pequenininho que está com água? O pequenininho que está com água está lá no quarto. Está em cima da cômoda lá. Então, a maldição que vem: a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Depois de sua própria família trarei desgraça para você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, né? Você pegou Batseba às escondidas e matou o marido dela às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Quer ver como que Deus age, né, em relação ao pecado. Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus, que poupou a vida de Davi, mas decidiu que o filho concebido no ato de adultério morreria, o que de fato aconteceu. Davi, então, volta a ter relações sexuais com Batseba, sua esposa, gerando Salomão, a quem Deus amou. Esse foi o descendente de Davi em quem se cumpriria a promessa da dinastia no que tange ao Israel físico. Então, é dessa descendência aqui, de Salomão, aqui por Batseba, é quem vai vir essa linhagem aí, da linhagem de Jesus, de Maria e José, Maria ou José. Confesso que tem duas linhas ali, eu não posso, mas da linhagem de Jesus, né? Alguns anos depois, Amnon, filho de Davi, apaixona-se por Tamar. Aqui começa, então, estou narrando a maldição de Deus acontecendo aqui, terrível, né? A punição. Apaixona-se por Tamar, sua irmã, por parte de pai, e acaba por violentá-la. Quando Absalão, o irmão de Tamar, por parte do pai e da mãe, conhece o que aconteceu, passa a odiar o seu irmão Absalão. Seu pai Davi, tendo tomado conhecimento do ocorrido, indigna-se, aspas, mas não castiga Amnon, porque o amava muito, já que era o seu primogênito. Assim, iniciando-se o cumprimento da profecia de Natã, de que a espada nunca se afastaria da família de Davi, 2 anos depois desse terrível episódio, Absalão manda matar Amnon e foge. Um irmão mandou matar o outro, né? Refugiando-se do seu pai. Passam mais 3 anos, Davi, já consolado da morte de Amnon, sentiu saudade do seu filho Absalão e permitiu que ele voltasse para Jerusalém. Davi, porém, apenas permitiu que Absalão comparecesse à sua presença 2 anos depois. Deixou ele voltar, mas não podia comparecer à presença do rei. Todo por causa de mágoa, né, de ressentimento. Toda essa situação, a omissão de Davi em castigar Amnon e a recusa em receber Absalão por 5 anos, acabou por gerar no coração de Absalão grande revolta contra Davi. Assim, ele iniciou uma conspiração contra o pai, seduzindo e conquistando o coração da população de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão já tinha constituído um exército paralelo e Davi, temendo
decide partir a pé quando ficou sabendo que Absalão estava vindo com seu exército contra Jerusalém. Ele foge com a sua família e vários do povo, deixando no palácio 10 concubinas, com as quais Absalão mantém relações sexuais em tendas armadas no terraço do palácio, à vista de todo o povo de Israel. Olha só, então, Davi faz as escondidas lá com Batseba, e Deus, então, o que acontece com essa punição? Absalão pega ali as próprias mulheres do pai dele e no terraço, à vista de todos, o Israel mantém ali relação sexual com elas. Cumpriu-se dessa forma a segunda parte da sentença proferida pela boca de Natã contra Davi. Quanto à espada nunca se afastar da família de Davi, a luta que em seguida se travou entre o exército, seu exército e o exército de Absalão, matou mais de 20.000 homens. Isso ainda ali, né, dos próprios filhos dele ali brigando com o exército de Davi, culminando com a morte do próprio Absalão, por quem Davi pranteou grandemente. Outra desobediência de Davi acabou registrada nos escritos sagrados. Ela consistiu na contagem completa do povo de Israel e de Judá contra a expressa proibição divina, motivo pelo qual 70.000 homens morreram por uma praga enviada por Deus. Contou-se em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Isso porque havia uma proibição na lei, né? Não podia fazer o censo, né? Do exército, de pessoas aptas a lutar. Por quê? Para que eles não acreditassem em si próprio, na própria mão, no próprio exército, mas sempre confiassem em Deus. E você contar o tamanho do seu exército tende a fazer com que você comece a confiar na sua própria força. E essa era a razão da proibição. E ele, então, desobedece e tem a punição. Davi, já em avançada idade, constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele deu ordens para que construísse o templo, entregando-lhe a planta recebida pelo Espírito Santo, bem como o material para essa construção. Em suas últimas palavras antes de morrer, Davi incluiu uma afirmação que novamente aponta Jesus Cristo como seu descendente que governaria sobre o Israel espiritual. Aspas. A minha dinastia está em harmonia com Deus. Fecha aspas. Que outro descendente na sua dinastia esteve em perfeita harmonia com Deus, senão Jesus Cristo, pela sua obediência plena? Os outros descendentes de Davi, nenhum deles estiveram em harmonia com Deus. Por fim, Davi exortou Salomão a obedecer ao Senhor para que pudesse prosperar, relembrando a seguinte promessa de Deus a Davi. Se, aspas, né? Se é uma condição, se seus descendentes me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Por isso que no trono de Israel, a promessa não se cumpriu, mas porque faltou o si. No Israel espiritual, esse descendente Jesus, nunca faltou alguém que obedecesse, porque Jesus, sendo eterno, obedeceu em sua vida toda aqui e continua obedecendo pela eternidade. E em relação a Jesus, essa promessa realmente nunca foi e nunca será quebrada. E o próprio Jesus, então, descendente de Davi, é esse rei por toda a eternidade e não um outro filho de Davi, não há nenhuma necessidade disso. Morto Davi, aspas, o Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor de seu reinado como nenhum rei de Israel jamais vivera. Assim, ele se tornou muito poderoso. Aspas, Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, fecha aspas. O Senhor lhe apareceu numa noite em sonho e disse, peça-me o que quiseres e eu te darei. Salomão, reconhecendo a sua incapacidade para governar tão grande povo, pediu, aspas, esse pedido também dele é muito conhecido, né? Dá-me um coração cheio de discernimento para governar, ou de sabedoria, para governar o teu povo, e capacidade para distinguir entre o bem e o mal. Fecha aspas. O pedido de Salomão agradou ao Senhor, que lhe disse, né? Diz, olha, já que você me pediu isso e não outras coisas, além disso eu vou te dar também riquezas e fama e vida longa e etc., porque você me pediu a coisa certa, né? A primeira demonstração dessa sabedoria divina está registrada em 1 Reis 3, conhecido o episódio lá daquelas duas mães, né, que disputavam um mesmo filho. Quem quiser ler, vamos passar direto aqui.
480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, portanto, no ano 3158 desde Adão, se a gente for fazer uma contagem de lá para cá, né? Desde Adão, a gente tem então essa quantidade de tempo que se passou. Salomão começou a construir o templo do Senhor no Monte Moriá, no mesmo lugar onde providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, filho de Abraão. Então, quando aquela situação lá de Abraão e de Isaque, lá é naquele mesmo monte onde o templo de Israel foi construído muito tempo depois. Tal qual a construção do tabernáculo no deserto, o templo continha o lugar santíssimo, onde seria colocada a Arca da Aliança, revestida com 21 toneladas de ouro puro, bem como o véu do tecido roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhado nele. Interessante, né? Porque isso aqui fazia referência a essa separação lá que existia no templo ali, né? A gente acho que já mencionou até isso. O Santo dos Santos, do Santo Lugar. O Santo dos Santos é o lugar onde ficava a arca, e era então essa presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, então, no Santo dos Santos. E separando o Santo Lugar do Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, tinha então esse véu, esse tecido aqui, que é justamente esse que foi rasgado de alto a baixo no momento da morte de Jesus lá na frente, né? Então, só esse lembrete aqui, que ele é extremamente importante aqui na figura. E o desenho aqui dos querubins, né? Tinham querubins desenhados, fazendo referência justamente 3.000 e poucos anos antes, quando Adão, então, peca e eles são expulsos, a humanidade é expulsa do Jardim do Éden, que simboliza essa expulsão, essa fuga da presença de Deus. E foi colocado, então, 2 querubins justamente ali na entrada do Jardim do Éden, para que não fosse achado o caminho de volta, essa proteção, justamente representando o quê? Que absolutamente o ser humano não conseguiria por si mesmo voltar para esse lugar lá, que era o da presença absoluta de Deus experimentada no Jardim do Éden. Então, aqui esses querubins desenhados nessa cortina representam isso, mas ali o sacrifício de Jesus rompe com essa cortina, então rasga ela de alto a baixo, ou de baixo a cima, e então o que acontece é que a relação com Deus, de Deus com a humanidade, então é restabelecida. Mas acontece não por um esforço humano, não porque o ser humano conseguiu achar o caminho e vencer os querubins que estão protegendo e voltaram para o Jardim do Éden, voltaram para o lugar da presença. Não, porque o próprio Deus manda Jesus para praticar um ato, sacrificar no lugar, e o próprio Deus, então, rompe com essa barreira, porque o ser humano não podia fazer nada para que essa barreira fosse rompida. O que o ser humano pode é tomar a sua decisão agora de entrar por esse véu que já foi rasgado e que não tem mais essa barreira, e voltar para esse lugar do relacionamento com Deus. Terminada a construção, que durou 7 anos, os sacerdotes levaram para o Santíssimo Lugar a Arca da Aliança, em cujo interior estavam as 2 tábuas de pedras colocadas por Moisés, que continham os mandamentos. Enquanto os sacerdotes realizavam os serviços religiosos, os levitas, músicos, tocavam seus instrumentos e cantavam. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Esse é o que eles cantavam. Momento em que uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo, e a esse período é atribuída a composição do Salmo 136. Na oração de consagração, o próprio Salomão reconhece expressamente, aspas, os céus, mesmo mais longínquos, não podem circunscrever Deus, incomparavelmente esta casa que eu construí. O próprio Salomão que a construiu, que construiu esse templo magnífico, que era então essa casa para a habitação de Deus, ele reconhece, como o próprio Deus tinha dito, Deus não cabe aqui, é absolutamente impossível que Deus possa circunscrever-se a esse lugar. Essa impossibilidade é confirmada por Jesus Cristo, o descendente de Davi, que anuncia a construção de uma casa na qual Deus pudesse habitar os nossos corações, em João 14, 23. O templo físico, reconhecido por Deus como consagrado para a habitação apenas do seu nome. Não sei se está faltando alguma coisa, mas vamos passar. Nessa mesma oração, Salomão profetiza o exílio de Israel para a Babilônia e o seu retorno dela. Aspas, quando
os do teu povo, né, está implícito ali, quando os do teu povo tiverem pecado contra ti, pois não há ser humano que não peque, e ficar exilado com a atitude deles, e os entregues nas mãos dos seus inimigos, isso a oração de Salomão, né? Que os detenha e os leve como escravos para a sua terra, seja esta distante ou próxima, se na terra para onde forem levados cativos reconhecerem os seus erros e se converterem, e em meio à terra do seu cativeiro se confessarem, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade, e se buscarem a ti de todo o coração e de toda a alma, na terra dos seus inimigos que os tenham levado como escravos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos teus pais, para a cidade que escolheste, para o templo que edifiquei em teu nome, escuta dos altos céus, onde resides, a sua oração e as súplicas, e defende a causa do seu povo. Perdoa a tua gente e os pecados cometidos contra ti, e todas as revoltas e transgressões que tiveram praticado contra a tua pessoa. Faze-os encontrar graça diante dos seus dominadores, de modo que recebam deles a necessária misericórdia. Porquanto são o teu povo, a tua herança, são os que fizeram sair do Egito, daquela fornalha de fundição. Então, aqui essa oração inspirada de Salomão para Deus, ela, na verdade, é uma oração que se dirigia, na essência, não aos descendentes mesmo ali de Israel, ao Israel físico, quando fossem levados para o cativo, porque senão tudo teria sido frustrado, porque nunca esse retorno aconteceu de verdade, nunca essa adoração de coração de verdade aconteceu para esse restabelecimento da relação com Deus, para essa graça e misericórdia, enfim, ter um fim de acordo com o propósito de Deus. Mas essa oração, na verdade, faz referência à oração que eu e você hoje, Israel espiritual, seres humanos afastados de Deus desde Adão, e que fomos então tomados pelos nossos inimigos, o nosso ego, o domínio da nossa própria vontade, o mal, por tabela Satanás, o imperador desse mundo caído, que nós, estando nesse lugar, nesse mundo dos nossos inimigos, onde vigora o mal, onde impera Satanás e o mal, que ao invocarmos a Deus, Deus olhasse para nós, se revelasse a nós, revelasse a sua graça e a sua misericórdia a nós e nos levasse de volta. Para onde, Ana? Para o Israel físico? Para as promessas do Israel físico? Não, nos levasse de volta para aquele lugar lá do Jardim do Éden, o lugar da presença de Deus, o lugar onde a presença de Deus é o nosso maior tesouro e nada mais precisa. O lugar onde Deus é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso dono, a nossa inspiração, o nosso poder de obediência. É o lugar onde nós somos capazes de sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus e assim poder viver em harmonia uns com os outros. É esse reino de Deus aqui. Então, essa profecia, na verdade, ela tem esse significado, esse destinatário muito maior que somos nós, que não o povo de Israel. Tivesse sido a literalidade do povo de Israel, os planos de Deus teriam sido frustrados, porque com Israel físico, de fato, não rolou. De fato, os livros de Esdras e Neemias viriam a registrar o povo de Israel e Judá, achando graça diante dos seus dominadores, para retornarem a Jerusalém após 70 anos de exílio babilônico, entre os anos 586 e 516. Então, ali, mas isso na sombra que aconteceu esse retorno, mas que não aconteceu de uma maneira definitiva. Terminados os dias dedicados à consagração do templo, Deus aparece novamente a Salomão, confirmando as suas promessas de bênçãos, mas reiterando uma advertência que acabaria por se concretizar. Aspas, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando seus estatutos e normas que vos escrevi, e desviando-se para seguir outros deuses, isso aqui também eu vou corrigir, para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes o culto e adoração, então erradicarei Israel da terra que lhes dei. Rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Este templo, hoje tão sublime, será para todos os transeuntes motivo de espanto e horror. E aí que de fato veio a acontecer, né? Essa destruição do próprio Israel, do próprio templo, etc.
E aí fala-se na construção, deixa eu só marcar esse texto de novo ali, fala-se na construção Ai, perdão, gente, não consigo fazer duas coisas aqui na repente. Só para eu lembrar de corrigir ele depois. Fala-se até hoje, se espera a construção de um novo templo por causa da promessa de Deus que o templo seria reconstruído e tal, mas essa reconstrução é do templo espiritual que está acontecendo, independente se no físico, se vão fazer essa reconstrução aí ou não, do templo físico lá ou não, mas a reconstrução do templo Israel e do verdadeiro templo, essa está acontecendo na eternidade, nos nossos corações, todo o tempo, né? Deus está, isso está, a profecia está se cumprindo, tanto em relação àqueles para os quais o templo está sendo reconstruído em si para a moradia de Deus, quando está acontecendo na vida daqueles que, em rejeitando Deus, vão se manter definitivamente erradicados da presença de Deus e erradicados da eternidade com Deus, né? Então, isso no espiritual está acontecendo. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Entretanto, mesmo ele, com toda a sabedoria e sorte de bênçãos recebidas de Deus, não foi capaz de amá-lo, mantendo-se obediente às ordenanças divinas. Além da filha de Faraó, com quem era casado, que não era, portanto, descendente de Israel, não era do povo de Israel, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Então, por isso que também a nossa conquista aqui dentro que está acontecendo, não pode haver esse casamento, né? Dentro da gente, nas áreas que a gente está lutando aqui, não pode haver casamento com os inimigos, com povos aqui desses inimigos dentro da gente. A gente não pode negociar com o mal, não pode se vincular com o mal, porque em algum momento, dentro da gente, aqueles inimigos que a gente não destrói completamente, mas acaba mantendo o vínculo que é representado por esse casamento, o vínculo com o mal ali que era para ter sido definitivamente arrancado de determinadas áreas da vida da gente, em algum momento depois, com o passar do tempo, a gente vai acabar sendo dominado por isso, e isso vai acabar afastando a gente de Deus, né? Então, Salomão apaixonou-se por elas, por essas esposas estrangeiras, e as tomou por esposas. Ele teve 70 esposas, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres o levaram a afastar 70 não, 700, né? 700 esposas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a afastar o seu caminho do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, as suas mulheres o influenciavam decisivamente a seguir os seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Deus, a Yahvé, o seu Deus, como fora o coração do seu pai. E por isso o Senhor, então, sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, o teu pai, não farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, é justamente a tribo de Judá, por amor e consideração a Davi, o meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, aqui na sombra, a manutenção de uma tribo de Judá, ela, na verdade, faz referência, então, a esse remanescente no mundo espiritual também, de toda a humanidade, esses remanescentes que se voltariam e se tornariam com Deus na igreja de Jesus, instituída por Jesus, né? O povo de Israel, assim, seria dividido em 2 reinos, conforme se verá adiante, um dos quais seria completamente destruído e exterminado. Acabei lendo muito corrido para a gente fazer num top só, meio que me arrependi um pouco, a gente podia ter realmente dado umas paradas, o próprio fato de ler mais tranquilo, se acaba ocorrendo coisas, né? Eu não sei se a gente vai voltar a fazer essa leitura tão corrida quanto eu fiz hoje, não.
Se alguém quiser fazer um complemento, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Antes eu queria registrar aí a presença, acho que ainda está aqui, deixa eu tirar a tela, do Jeová. E aí, Jeová? Jeová está aí com a gente, fez aniversário ontem. E o cara, quando é bem resolvido, é assim. Ele vai dizer assim, eu não vou naquela comunhão de jeito nenhum, perder meu domingozinho de folga, merecido depois do meu aniversário. O Emer não teve capacidade de mandar uma mensagem de felicitação para mim. Possivelmente ele sabia. E não, o cara está aí. Quem está bem resolvido, sabe do amor, ele simplesmente diz, opa, foi meu aniversário ontem, deixa eu falar com o pessoal. Você está mudo aí. Conseguiu, não? Eita. Você está igual lá o... Agora foi? Deu. Você está igual o pai do... Foi o pai de João Batista, né? Eu achei que era isso. Deus tirou a voz Tá dele. conseguindo ouvir agora? Estamos. Uhum. Ah, tá. Desculpa. Primeiro, desculpa Parabéns, meu por amigo. entrar. Parabéns, Deus abençoe. Tudo na paz. Obrigado. Desculpa por entrar um pouco atrasado aí, porque tenho que confessar que estendi um pouco aqui no sono, tô de folga hoje. Feliz demais de ver você entrando. Começou uma chuvinha aqui que me prendeu mais na cama. Mas satisfação ver vocês aí de novo, assim, nem que seja virtual. Espero não ter perdido muita coisa aí. Obrigado pelas felicitações. E estamos juntos aí são 44 anos de vida, desses pelo menos uns 15, 10 ou 15 a gente tá junto. Às Nossa, vezes que benção, fisicamente né? mais próximos, mas passa rápido, sempre né? juntos. Nossa, passa rápido, caminhada. né? Espero que enquanto tivesse essa oportunidade de estar aqui na Terra, esteja com vocês aí. Amém. Juntos e compartilhando esses momentos aí. Espero Amém. também a maioria felizes, né? Amém. E que o maior presente, meu irmão, para você, seja aquele que nenhum de nós pode dar, que seja realmente o presente de Deus, do Espírito Santo, de não desistir de você, né? De continuar trabalhando em você, de continuar te instigando, te inspirando a cada dia e de realmente guardar o seu coração, né? Nesse mundo tão cheio de atrações, de lutas, de dificuldades, de tantas variáveis que podem fazer com que o nosso coração se perca, mas que sobre todas as coisas que se pode ou que se deva guardar, que esse seja o presente de Deus para você, que ele de fato guarde o seu coração, que ele leve em conta muito mais do que a sua capacidade, mas que ele leve em conta o seu sincero desejo de desejar. E que esse sincero desejo de desejar seja suficiente para todo o resto, como de fato é o que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus, de tanta coisa boa e bonita, independente das lutas, das tribulações, tanta coisa boa e bonita que começa aqui e que repercute pela eternidade, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela amizade, viu? Obrigado mesmo. Obrigado por estar presente, obrigado por acreditar, confiar e orar por mim aí nesse período sempre. Estamos juntos aí nessa caminhada mais um período. Amém. Se alguém quiser complementar alguma coisa aí sobre o que a gente meditou, perguntar. Se não, então vamos tomar a Santa Ceia. Quem tiver aí os elementos, quem não tiver, como às vezes acontece comigo, para não passar batido, aí pega um pão, um biscoito, alguma coisa que for possível, um pedaço de pão de queijo, e uma água mesmo. Eu já confessei para vocês que algumas vezes eu fiz com água mesmo, né? Mas para a gente, o principal é o momento da consciência e que a gente possa tê-la. Que Deus possa realmente, eu vou colocar aqui onde estava aqui na sequência da música que estava rolando, eu vou deixar então ela rolando aqui e no momento em que a gente sentir que está no momento com essa consciência de corpo, essa consciência de que Deus de fato em Jesus está recomeçando esse remanescente, né? E permitindo que nós nos transfiramos desse império das trevas para esse reino de luz iniciado por Jesus, o último Adão,
E essa consciência, então, na medida que a gente tiver essa consciência de corpo, mas que ao adentrar esse corpo em Jesus, que é a sua igreja, que nós nos lembremos do que Jesus nos ensinou, que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que o primeiro passo para entrar e permanecer na igreja de Jesus, nesse novo corpo iniciado por Jesus, o primeiro passo que deve ser dado a cada dia, esse primeiro passo deve ser dado a cada dia, porque ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse primeiro passo tem que ser dado todos os dias. Então, com a gente com essa consciência de que é um primeiro passo de renúncia, como ele, ao instituir a Santa Ceia, justamente aplicou isso com a renúncia no seu último extremo, ao dizer que esse pão representa a carne dele entregue por nós. E que o cálice, o vinho, representa o sangue dele dado até a última gota por nós, até a vida ele deu e entregou essa vida com dores e com humilhação. Ou seja, ele foi até o extremo nessa de renunciar a si mesmo em prol e em favor do corpo. E ele diz, façam vocês a mesma coisa em memória de mim. Tanto de passar aqui pelo ritual de comer e beber, mas também e principalmente o da essência representada pelo ritual, que é dia a dia, neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz, renunciem o seu ego, abrem mão da sua própria preferência, do seu achismo, do seu discernimento do bem e do mal e siga-me. Siga a verdade, obedeça a verdade, siga o amor, obedeça ao amor, mantenha-se na luz e abandone as trevas. Dia a dia, o discernimento de Deus sobre bem e mal, e não o nosso próprio discernimento de bem e mal. Essa é a essência do Evangelho, que na medida em que a gente estiver meditando aqui nessa música que eu vou passar, não sei nem qual vai ter ali, mas enquanto então Deus trouxer para a gente essa consciência durante a música passa, a gente conseguir ter isso, cada um nesse momento come então o pão e toma o cálice para não fazê-lo de maneira leviana, não fazê-lo sem o discernimento, sem entender o que está sendo feito. A consciência de presença de corpo, e que presença de corpo significa renúncia, como o nosso mestre renunciou para a constituição desse novo corpo, em nome de Jesus, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela a sequência que estava lá, que eu confesso não sei qual vai estar, tá bom? Está com o microfone cortado, né? Valeu. Então, que Deus abençoe esse momento cívico nosso hoje aí, né? Que a gente vai ter. Tá. Tudo que você falou eu não ouvi foi nada. Pois é, estava cortado. Porque eu tinha falado que o Pedro parece que estava aí, mas caiu. Falei que o Fábio, eu acho que entrou. Algumas que tinha um iPhone, normalmente quem entrava o iPhone. Não sei se o Jeová chegou a entrar e caiu algumas vezes. Jeová, não. Você entrou, já ficou? Uma? Então eu acho que o Fábio tentou mesmo, porque teve mais de uma vez. Alguém que entrou e caiu. E quando terminou a música, não saiu também não, então, né, o que eu falei, né? Não. O que eu falei foi sobre a música, fala sobre manancial de água viva, foi que de fato, esse manancial que jorra da eternidade em nós, e jorre também para a eternidade a partir de nós, né? Como é que ele jorra para a eternidade? É justamente quando esse manancial, vindo de Deus, que é amor, nos move em direção ao próximo em amor. Porque quando a nossa relação com o próximo ela é baseada no amor, impulsionada pelo amor, ela automaticamente nós estamos sendo movidos em direção à eternidade, porque como Jesus falou, é na maneira como nós tratamos o nosso próximo em situação de necessidade, de vulnerabilidade, é na nossa relação com o próximo, no corpo e consciência de corpo, é que nós, na verdade, estamos nos confirmando, né,
como membros ou não, de fato, do corpo de Cristo, como destinatários, de fato ou não, dessa eternidade, que não vai começar no dia do julgamento, mas que já terá começado a partir do relacionamento de Jesus. O que ele vai dizer é: conheço vocês ou não conheço vocês. Ele não vai dizer, a partir de agora eu vou conhecer vocês e nós vamos ter um relacionamento, né? Como que assim seja esse manancial conosco, né? E aí, por último, falei só que realmente esse momento hoje é um momento importante, que Deus abençoe cada um de nós, né? Nessa votação, momento cívico, e com bastante prudência, porque pode eventualmente aqui ou ali, um trânsito de carro, né? Pode alguma coisa acontecer, está tendo polarizações por aí, para a gente ter bastante cuidado, prudência, né? Isso é importante para a gente. E aí vamos nos falando. Está de folga hoje, Giovanni? Estou de folga hoje aqui, Sofia está ali bom dormindo, demais. tá Bem aqui assim, comigo, vou devolver só na segunda-feira. Eita, bom demais. Tá, e descansar aqui, porque foi uma semana corrida, puxada. Merecido. Bom demais. Vamos marcar nosso encontro, Inesito também. Logo, logo a gente toma um cafezinho, né, Inesito? É. Deixa eu falar. Então, tá bom. Deus abençoe, gente. Obrigado, Então, viu? tá. Amém. Fique com Valeu. Deus. Bom domingo. Amém. Boa Tá semana. bom. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, Inesita. tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.